Antes de começarmos, permita que eu me apresente a vocês. Eu sou o anfitrião. Ando por essa terra há mais tempo do que o tempo pode ser chamado de tempo. Viajantes me conhecem como um contador de histórias. E hoje, eu tô aqui justamente para isso, para contar para vocês uma história um tanto quanto diferente. A história das relíquias nérdicas. E hoje, mais especificamente, eu trago para vocês a história de um dos filmes de terror dos anos 80 que mais marcou época e sem dúvida é um dos melhores do gênero. Evil Dead, A Morte do Demônio. Então, se aconchega aí, pega o cobertor, coloca o fone de ouvido, deixa o like, se inscreve no canal. Roda a vinheta aí. A Morte do Demônio. Mas enfim, como será que tudo começou? Como será que o jovem Sanheim e seu melhor amigo Bruce Campbell deram o pontapé inicial nessa história? Tudo que é bom costuma ter um começo ainda mais interessante. Talvez difícil, mas muitas das vezes é o primeiro passo para a grandiosidade. Bom, a história de Evil Dead começa muito antes do lançamento do filme. Começa com dois amigos de longa data, Sanheim e Bruce Campbell, dois apaixonados por cinema que cresceram juntos e passaram muitos momentos de suas vidas gravando filmes amadores, curta-metragens, etc. Conforme eles foram crescendo, eles começaram a ter um apreço maior pelo gênero do terror e decidiram que talvez fosse o melhor caminho para eles, já seria uma coisa mais amadora e tudo mais, daria para trabalhar melhor, com menos coisas. E foi aí que surgiu a ideia de fazer um curta-metragem de 30 minutos para tentar angariar fundos para poder produzir um longa-metragem. E foi assim, com $1.600, muito esforço e familiares e amigos igualmente apaixonados por cinema, que Bruce Campbell e Sanheim fizeram o curta-metragem Within the Woods, em 1979. Eles lançaram ele em uma sala de cinema e eles queriam que o filme arrecadasse em torno de $150 mil para que eles pudessem então produzir o filme que seria como se fosse um remake desse Within the Woods. Se fosse uma história idealizada, imaginaríamos o quê? Eles não fizeram valor o suficiente, mas só que tinha um cara que assistiu o filme, que curtiu a ideia e falou: oh meu Deus, vamos fazer um filme. Só que não. O que aconteceu foi que o Sanheim se provou muito brasileiro, porque ele não desiste nunca. E o Sanheim, ele foi e pegou o projetinho dele, pegou o Within the Woods e saiu batendo de porta em porta em vários estúdios até encontrar alguém que financiasse o projeto. E ele acabou encontrando, né? Acabou encontrando um grande financiador até, que resolveu dar $90 mil na mão do grande Sanheim para ser produzido Evil Dead, que conheceu a luz finalmente nos cinemas em 1981. Falado sobre a história por trás desta grande obra, vamos falar tudo sobre o que compõe o enredo de Evil Dead, o enredo da morte do demônio, o enredo da noite alucinante vivida por Ash Campbell. Evil Dead conta a história de 5 amigos, Ash, Scott, Linda, Cheryl e Shelley, que decidem passar uma noite ali numa cabana isolada nas montanhas. É aquela clássica história de terror rural. A gente tem todos aqueles momentos que mostram que eles deviam ter voltado atrás lá no começo da história, já que eles quase são atropelados, eles quase caem da ponte. Quando eles chegam na casa, o balanço tá batendo na porta de um jeito estranho porque não tem vento. Só que o pior ainda tá por vir, lógico. A primeira pessoa que sofre com as manifestações das entidades kandarianas que vivem naquela região é a irmã do Ash. Ela tá desenhando um relógio de pêndulo no quarto antes do jantar e do nada a mão dela meio que fica meio possuída. Ela começa a escutar umas vozes lá do lado de fora da cabana e ela desenha, ela rabisca uma coisa muito estranha, ela rabisca um livro muito estranho. Durante o jantar, enquanto eles estão fazendo umas brincadeiras, umas piadinhas e tudo mais, a porta do alçapão que tem na sala principal, ela se escancara, ela se abre e o Ash e o Scott vão investigar. Eles encontram algumas coisas, como uma espingarda, uma adaga com um punho em formato de caveira. Eles encontram também um gravador antigo e um livro feito de carne humana, escrito com sangue. O Livro dos Mortos.
Ah, meu Deus. Olha só isso. Olha isso. Coisas que eles descobrem escutando ao gravador, onde um cara relata sobre aquele livro ter o poder de despertar antigas entidades kandarianas e dar a elas permissão para que elas pudessem possuir o seu corpo. E é basicamente o que acontece. O cara, em determinado momento, ele recita nesse gravador as palavras e as entidades kandarianas que já se manifestavam de umas formas mais limitadas na floresta começam a se manifestar com mais violência. E a primeira a sofrer é a irmã do Ash, que escuta vozes do lado de fora da floresta. Ela vai pra lá e ela é praticamente, digamos, abusada pela floresta. E quando ela volta é quando o terror começa de verdade. Eu temo que a única maneira de deter aqueles que estão possuídos pelos espíritos do livro é através do desmembramento dos corpos. Por que vocês perturbaram nosso repouso? Vocês nos despertaram de nosso sono eterno. Vocês vão morrer! Entra aí! E depois a namorada do Scott fica sozinha no quarto e é atacada pela entidade, e ela vira o demônio. Aí o Scott e o Ash lutam contra ela, o Scott decapita a namorada, desmembra a namorada inteira, o Scott dá uma louca e resolve ir embora sozinho, tentar achar um caminho de volta, já que a ponte ela quebra misteriosamente, e o Ash fica sozinho com a irmã dele, possuída, presa no porão, e a namorada, que olha só, ele descobre que também estava possuída, e aí depois o Scott volta também todo ferrado, só pra mostrar que ele também foi possuído pela entidade kandariana. E aí a gente tem a situação do Ash, que tá preso com o seu melhor amigo, sua irmã e sua namorada, todos transformados em pessoas possuídas, e o Ash é obrigado a acabar com cada um por um. Mas é claro, sem não deixar de passar, né, pelo melhor que uma tortura psicológica, um terror. Estou bem agora, Ashley. Solte a corrente e deixa. Desgraçados. Por que estão me torturando assim? Por quê? Só que ao final ele consegue matar tanto a namorada, decapitando, quanto a irmã e o melhor amigo, que ele mata queimando o livro dos mortos e logo os corpos deles definham por uns 5 minutos de filme. Ok, o Ash sobreviveu! Pena que a entidade kandariana atravessa a casa e derruba o Ash, e assim acaba o filme. Você sabe que o filme tem sequências, você sabe que o Ash não morreu. Por que este filme deve ser considerado uma relíquia? Porque este filme deve ser considerado uma das melhores coisas que já vimos em toda a cultura pop? Bom, eu imagino que vocês não esperavam que eu fosse deixar vocês sem essa informação, não é? Enfim, prossigamos. Diferente do que Sanheim esperava, o filme inicialmente não adquiriu o sucesso astronômico em questão de bilheteria. Muito pelo contrário, estava indo até muito mal. Só que o filme chamou a atenção do Irving Shapiro, um grande produtor do cinema da época, que levou o filme para ser exibido no Festival de Cannes, que é aqueles festivais onde eles levam os filmes para serem exibidos e tem um pessoal convidado que assiste, faz uma crítica e tudo mais, para mostrar como o Sanheim foi sortudo, foi um cara abençoado nesse momento. Quem estava na plateia assistindo ao Evil Dead naquele dia era o grandíssimo escritor Stephen King, que descreveu Evil Dead como o filme mais criativo e original do gênero de terror naquele ano. Essa crítica super positiva do Stephen King, um cara do terror, um cara que já tinha uma certa bagagem, já que ele já tinha lançado o livro do Iluminado, o livro da Carrie Estranha, isso angariou o filme lá nas alturas, porque começou a fazer parte do marketing do filme, foi lançado nos jornais e o filme ganhou tanto hype, assim por assim dizer, que ele foi exibido internacionalmente a partir daí e o filme angariou cerca de 2 milhões de dólares de bilheteria. E pode parecer pouco, só que pra época era um número bem razoável até e bem grande assim pro gênero do terror. Sanheim
é o grande mestre por trás disso, porque ele dirigiu e escreveu essa obra. E é bem o que Stephen King disse, é um filme muito original. O Sam Raimi, ele consegue muito bem contar e conduzir a narrativa de uma maneira que ele não enrola, ele conta do jeito que tem que contar. E por mais que seja um filme de terror, tem alguns momentos ali de humor que podem ser um pouco toscos às vezes, mas na minha visão, são momentos que ajudam a construir os personagens, a gente criar aquele apego básico pra quando tipo, eles morrerem, ou acontecer alguma coisa, a gente fica, nossa, que bosta. É aquela coisa, né? O cara soube fazer o dever de casa muito bem, cara. E ele consegue driblar muitas coisas da produção também, porque 90 mil dólares é tipo um pastel, uma coxinha, uma coca em Hollywood, tá ligado? E o Sam Raimi conseguiu fazer várias coisas incríveis. Ele conseguiu fazer um mecanismo pra simular um estabilizador de câmera, pra ele conseguir mover a câmera por lugares assim. A maquiagem, por mais que hoje em dia ela seja muito tosca, ela consegue ser convincente. E a forma como ele conta coisas no roteiro também, como eu falei lá no começo, é desenvolver o livro dos mortos e as entidades kandarianas facilmente com aquele gravador e tudo mais. Ele sabe que ele não tem tempo, ele sabe que ele não tem orçamento. Ele sabe que essa produção precisa sair o melhor possível. E ele conduz ela da melhor forma possível para que isso aconteça. Sam Raimi é simplesmente espetacular, cara. Esse cara, ele merece todo o sucesso que ele teve posteriormente com esse filme, velho. E de verdade mesmo, Evil Dead é um filme que todo apreciador do gênero de terror tem que assistir obrigatoriamente. É obrigação, parça! Evil Dead, ao contrário de várias obras de terror dos anos 80 e 90, não saturou. Foi uma das poucas onde isso não aconteceu. Muito pelo contrário, tivemos duas continuações, Evil Dead 2 e Arm of the Darkness. Tivemos um remake em 2013, chamado A Morte do Demônio, e a série Ash vs Evil Dead, que durou por 3 temporadas. E claro, eu não poderia esquecer do remake que foi anunciado este ano para o primeiro filme novamente. Evil Dead segue sendo uma das maiores obras do terror antigo, que segue dando frutos, diferente de muitas. Inigualável. Mas enfim, nosso tempo está acabando aqui. Eu receio até que já acabou. Espero que tenha gostado, espero que tenha deixado o like, espero que tenha deixado sua inscrição. E lembre-se, é bom olhar para trás quando terminar esse vídeo. Vamos pegá-lo, nós vamos pegá-lo, nem mais uma olhadinha.